Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Polícia Federal prende homem que seria o operador financeiro do faraó das bitcoins. Supremo forma maioria para mudar regras da licença maternidade. E a vitória do São Paulo sobre o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. A Polícia Federal prendeu no Rio de Janeiro um investidor ligado a Glaidson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins. O Pedro Paulo Filho traz os detalhes para a gente. Pedro, boa noite para você. Qual é a acusação contra ele? Oi, Salso, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo a PF, Arthur dos Santos Leite seria o responsável por devolver ou revender parte dos carros de luxo do faraó dos bitcoins. Arthur foi preso quando passava por uma rodovia que liga aqui o Rio de Janeiro à região dos Lagos. As investigações apontaram que os veículos de Glaidson estavam em nomes de laranjas, uma frota avaliada em mais de 4 milhões de reais. A polícia ainda tenta recuperar esses carros para entregá-los à justiça. Arthur dos Santos Leite já havia sido indiciado em setembro do ano passado, junto com o faraó dos bitcoins e outras 20 pessoas. Eles são acusados de crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e gestão temerária ou fraudulenta. Glaidson Acácio dos Santos está preso no complexo de Bangu desde agosto do ano passado. Salce. Obrigada, Pedro. Um professor de geografia de Belo Horizonte está sendo investigado por suspeita de importunar sexualmente os alunos da escola onde trabalha. A mãe faz denúncias graves contra o professor de geografia de 39 anos. O filho dela teria sofrido importunação sexual durante as aulas. Ele chegou da escola falando que o professor estava falando sobre masturbação dentro da sala de aula. Como nós estamos entrando no mês de novembro, né, eu achei que ele iria abordar o assunto do câncer de próstata, essas coisas assim na sala de aula. Mas aí no dia seguinte começou a troca de WhatsApp entre as mães, falando que já tinham pais na escola reclamando do assédio em relação ao professor. Neste vídeo, o professor aparece no local que seria a enfermaria da escola, beliscando um estudante. A mãe diz que o professor mandou vários vídeos de brincadeiras sexuais para os alunos, incluindo o filho dela. Para o meu filho, ele mandou vídeos eróticos, né? Assim, eu digo com segundas intenções mesmo. A mãe procurou a direção da escola, junto com outros pais, para denunciar o suposto crime do professor de geografia. Ao todo, são 5 estudantes que fizeram a queixa. A Polícia Militar conduziu o suspeito, mães e alunos, para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Eu espero que a Secretaria da Educação demita, porque uma pessoa dessa não tem condição de dar aula para criança, para adolescente, ele não tem condição. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai aumentar o salário mínimo acima da inflação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que serão mantidos os reajustes para o ano que vem. O Matheus Escavazini tem as informações direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite para você. Oi, Salce, boa noite. Guedes disse que o reajuste passa a valer em janeiro e vai compensar, no mínimo, a inflação. O governo estuda maneiras de tornar viável um aumento ainda maior. Paulo Guedes também garantiu que os servidores públicos vão ter os salários reajustados. Para isso, uma das alternativas seria uma PEC para cobrar imposto de renda de lucros e dividendos recebidos por pessoas físicas. O ministro disse que foi necessário desmentir notícias falsas publicadas sobre o salário mínimo. Guedes também afirmou que o país está retomando o crescimento interno e citou o impacto dos programas sociais na economia. Vamos conferir um trecho do que foi dito. Nós triplicamos nossos programas sociais. Nós estamos agora com 152, 153 bilhões por ano, é 1,5% do PIB. Antes a gente gastava 50 bilhões em transferência de renda aos mais frágeis por ano. Então nós mais do que triplicamos, a 0,4% do PIB para 1,5% do PIB. Então nós mais do que triplicamos a assistência social. O pessoal mais frágil está garantido exatamente por esses programas sociais muito mais fortes, muito mais potentes. Domingo, 9h30 da noite, ao vivo.
Eduardo Ribeiro comanda a sabatina com o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PL. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, decidiu não participar do debate. Eleições 2022. O voto na Record. O abono salarial PIS/PASEP tem mais de 357 milhões de reais para serem sacados. O calendário de pagamento, de acordo com a data de nascimento do trabalhador, foi de 8 de fevereiro a 31 de março. Vamos conversar com a Caterina Schutt. Caterina, mas quem perdeu o prazo oficial ainda pode sacar? Boa noite para você. Oi, Salce. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record. Olha, quem perdeu a data tem até o dia 29 de dezembro deste ano para resgatar o dinheiro. E olha, Salce, segundo a Caixa, que é responsável pelo PIS, mais de 100 mil trabalhadores ainda não sacaram um abono salarial. Quase 82 milhões de reais ainda estão disponíveis. Já o Banco do Brasil, responsável pelo PASEP, informou que 305 mil pessoas ainda não retiraram o valor, o que totaliza 276 milhões de reais. O abono salarial é um benefício anual no valor máximo de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.212. Para ter direito, é preciso estar inscrito há pelo menos 5 anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada no mínimo 30 dias em 2020 e ter recebido no máximo até 2 salários mínimos mensais. Os trabalhadores podem consultar a data e a forma de pagamento por meio dos aplicativos da Caixa ou através do Portal do Cidadão. É com você, Salce. Obrigada pelas informações, Caterina. Nesta quinta-feira, uma operação da Polícia Federal teve como alvo fraudes no pagamento do auxílio emergencial. A Virginia Nalon conta pra gente como tudo funcionava. Segundo a investigação, eram feitos pagamentos para pessoas que não tinham o direito de receber o auxílio. As informações iniciais foram fornecidas pela Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial, depois que a Caixa analisou e confirmou as irregularidades. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e 25 bloqueios de contas em Belo Horizonte e em outras 11 cidades de Minas. O próximo primeiro-ministro do Reino Unido será conhecido ainda este mês. Por ter vencido a última eleição, o Partido Conservador tem o direito de escolher o próximo premier do país. Haverá uma votação interna para definir quem será o líder do partido, que também vai se tornar primeiro-ministro. Segundo autoridades, o nome será divulgado até o dia 28 de outubro. Entre os favoritos está Rishi Sunak. E até mesmo o nome do ex-premier Boris Johnson não está descartado para voltar ao poder. Liz Truss perdeu apoio dentro do partido após tentar sem sucesso um novo plano econômico, o que agravou a crise no país. O ministro das Finanças foi demitido e a inflação subiu 10% em setembro. 2 meses depois de chegar ao poder, o presidente da Colômbia enfrenta uma das maiores taxas de reprovação para o início de um governo. Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda eleito no país, tem o apoio de 46% dos entrevistados, 10 pontos percentuais a menos do que o registrado na última pesquisa feita no início do governo. Para 64% das pessoas ouvidas, o país está pior. E a situação econômica é a maior preocupação entre os colombianos. O desemprego atinge 10,6% da população. Petro culpou os Estados Unidos pela crise. A polícia de Bilbao, na Espanha, prendeu uma jovem suspeita de sequestrar uma criança. Câmeras de segurança ajudaram a identificar a mulher. Nas imagens, ela carrega o bebê. A suspeita, que usou um uniforme de enfermeira, disse que iria levar o menino para fazer exames e depois desapareceu com o recém-nascido. Horas depois, a criança foi deixada na porta de uma residência perto do hospital. Uma mulher encontrou o menino e ligou para a polícia. Ele passou por exames e está bem de saúde. Uma investigação feita pelos Estados Unidos revelou que militares iranianos estiveram na Crimeia ajudando tropas russas. Segundo as autoridades americanas, eles treinaram os russos para usar drones fabricados no Irã. O armamento foi usado para atacar de forma remota diversas cidades ucranianas, inclusive a capital, Kiev. De acordo com o presidente Volodymyr Zelensky, 30% das usinas de energia da Ucrânia foram destruídas por drones kamikazes, que explodem quando atingem o alvo.
Nesta quinta-feira, a União Europeia impôs sanções contra entidades que fornecem equipamentos deste tipo à Rússia. Países da Europa chegaram a um acordo para a construção de um gasoduto que vai atravessar o Mar Mediterrâneo. A instalação vai conectar Barcelona, na Espanha, à cidade francesa de Marsella. A intenção é diminuir a influência da Rússia no setor energético europeu. O novo gasoduto vai transportar gás natural para a França e depois para outros países do continente. O projeto ainda está em fase de aprovação e não possui financiamento. Autoridades acreditam que ainda deve demorar alguns anos para o início da construção. Aqui no Brasil, Salvador é a capital com a gasolina mais cara do país. De acordo com a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e a Moema Bartira traz os detalhes agora. O valor médio da gasolina nos postos da capital baiana está em torno de R$ 5,56 o litro, bem maior que a média nacional, de R$ 4,86. O litro da gasolina comum também subiu mais aqui do que na comparação com outras capitais. De 9 a 15 de outubro, houve um aumento de cerca de 52 centavos nos postos. Atualmente, as capitais brasileiras com o preço mais barato são Campo Grande, Belém e Macapá. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para definir novas regras para a licença maternidade. O Matheus Escavazini está de volta com os detalhes. Matheus. Salsi, já são 6 votos a favor para que a licença comece a contar a partir da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido e não mais a partir do nascimento. Essa medida deve valer para casos em que a internação ultrapasse 2 semanas. A decisão atende aos casos em que o bebê nasce prematuro ou precisa ficar internado por mais tempo. Em abril de 2020, o tribunal já havia dado decisão provisória para situações parecidas. O relator, ministro Edson Fachin, entendeu que é uma forma de compensar uma omissão da lei que não prevê a extensão da licença por causa de internações mais longas. Os outros ministros têm até esta sexta-feira para informar o voto no sistema do STF. Salsi. Obrigada, Matheus. No futebol, em partida adiada da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo derrotou o Coritiba. Com menos de 2 minutos de jogo, Rodrigo Nestor recebeu pela direita, invadiu a área e finalizou. A bola desviou em Caleri e tirou qualquer chance de defesa do goleiro. Na segunda etapa, Patrick fez bela jogada e cruzou na cabeça de Caleri. 15º gol do atacante argentino nesse campeonato. Depois de mais uma boa jogada pelo lado esquerdo, Luciano ampliou para o tricolor paulista. Matheus Cadorini ainda fez o gol de honra para os paranaenses, mas ficou nisso, final 3-1. O Coritiba não venceu nenhum jogo como visitante nesse campeonato. Em 16 partidas foram 14 derrotas e 2 empates. E 2 pandas gigantes doados pela China chegaram ao Catar para uma exposição durante a Copa do Mundo. Turaya e Suhail foram recebidos com festa por dezenas de crianças. Os animais vão ficar num alojamento climatizado com vegetação típica da China para que se sintam à vontade. É a primeira vez que pandas gigantes viajam para o Oriente Médio. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite, cuide-se. Tchau.